E agora, você acompanha o Padre João Carlos na meditação da Palavra do Senhor. E neste domingo, dia 16 de setembro, 24º domingo do tempo comum, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. E vocês, quem dizem que eu sou? Marcos 8, versículo 29. Jesus não alisou mesmo. Deu uma bronca daquelas em Pedro. Vai para longe de mim, Satanás. O que foi que Pedro fez de errado? Meu Deus! No evangelho deste 24º domingo do tempo comum, Jesus faz duas perguntas ao grupo dele. O que o povo está dizendo que eu sou? Foi a primeira. Bom, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, e tem gente que diz que o Senhor é um dos profetas. Aí veio a segunda pergunta. E vocês, o que acham que eu sou? Pedro deu a resposta. Tu és o Messias. Foi uma boa resposta, não acha? Messias é o ungido de Deus que o povo estava esperando. Então a resposta estava certa. Messias é na língua hebraica. É o mesmo que Cristo, que é uma palavra grega. Muita gente pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Na verdade, estamos dizendo que Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Bom, depois da resposta de Pedro, uma linda profissão de fé, Jesus começou a ensinar aos discípulos. Eles precisavam saber de algumas coisas importantes para entenderem melhor quem era ele. Ele iria sofrer muito, ser rejeitado pelos líderes do povo, ser morto e ressuscitaria depois de 3 dias. E Jesus aproveitou, chamou o povo e explicou que quem quisesse segui-lo precisava renunciar a si mesmo e tomar a própria cruz. Ficou todo mundo pensativo com esses ensinamentos do Mestre. A pergunta de Jesus está valendo para nós hoje. Como é a sua fé em Jesus? Como é a fé que você tem em Jesus? Pode ser que a sua fé seja como aquela do povo do tempo de Jesus, uma fé confusa. Eles não sabiam bem quem era Jesus, tinham uma vaga ideia. Parecia-lhes que ele fosse João Batista, ou talvez Elias, ou um dos profetas antigos. Uma fé confusa. Por que alguém teria hoje uma fé confusa? Uma razão seria falta de conhecimento da pessoa de Jesus. Outra razão seria falta de intimidade com Jesus. Tem apenas um conhecimento de longe, não um conhecimento afetivo. Pode ser que a sua fé seja como aquela de Pedro naquele momento, uma fé sem a cruz. Para Pedro, sendo Jesus o Messias, só teria coisa boa na vida dele, ora essa. A paixão, o sofrimento, a morte não estavam no seu entendimento. Muita gente tem uma fé assim, uma fé sem cruz. Não sabe que é a fé que nos sustenta nas horas difíceis, na hora da paixão. Pode ser que a sua fé seja a que Jesus fala no Evangelho de hoje, uma fé sem seguimento. Crê, mas não segue. Como Jesus explicou, para segui-lo é necessário renunciar a si mesmo e carregar a própria cruz atrás dele. A verdadeira fé nos leva a seguir Jesus, a viver a sua palavra, a abraçar o seu evangelho. Pode ser que a sua fé seja como aquela que o apóstolo Tiago descreveu na sua carta, uma fé sem obras. Ele deu logo um exemplo.
Chega um faminto na sua porta e você dá só uma palavra de conforto. Que fé é essa que não tem compaixão do seu irmão, que não se compromete com o bem dele, que não faz você repartir o seu pão? Foi quando ele disse: a fé sem obras é morta. Vamos guardar a mensagem. Não basta crer em Jesus. Mesmo a fé de Pedro precisava ainda integrar a paixão, morte e a ressurreição do Senhor. Há muita gente com uma fé confusa. Para se ter uma fé esclarecida, é necessário conhecer melhor o Senhor Jesus e ter intimidade com Ele. Há muita gente com uma fé que corre da cruz, fica em crise na hora do sofrimento. Mas é a fé que nos sustenta nas horas difíceis. Há muita gente com uma fé sem seguimento. Diz que crê em Jesus, mas não o segue, não vive o seu evangelho. A fé é ser discípulos, membros da sua igreja. Há muita gente que tem uma fé sem obras. A fé nos leva ao compromisso, à caridade, ao testemunho. E vocês, quem dizem que eu sou? Marcos 8, versículo 29. 5 segundos para você falar com Deus. Rezemos o trecho do credo niceno-constantinopolitano que se refere a Jesus. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Ele, por amor de nós e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo em Maria Virgem e se fez homem. Também por amor de nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus nesse domingo sobre você, sobre sua família, sobre o seu domingo. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê a paz e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Mas, afinal, por que Jesus deu uma bronca em Pedro? Porque ele disse: vai para longe de mim, Satanás. Você precisa esclarecer melhor isso, lendo em sua Bíblia o Evangelho de hoje. Marcos 8, versículos 27 a 35. Aproveite e ponha a resposta por escrito no seu caderno